Amém. Boa noite, irmãos. Você pode se assentar. Glória a Deus. Quantos estão animados com a palavra de Deus aqui? Amém. Glória a Deus. Que bom, irmãos, estamos juntos. Eu sei que essa é uma oportunidade de crescimento para nós, para todos nós que estamos aqui ou aqueles que vão assistir essa mensagem. Assim como o pastor iniciou dizendo aqui, a palavra de Deus não volta para ele vazia. Quando Deus libera a sua palavra, ele tem um plano em mente, ele tem um desejo de alcançar nossas vidas. E é ver essa palavra que ele tem liberado alcançar em nós lugar de frutificação. Amém? Então eu quero convidar você a orar mais uma vez, fechar os teus olhos. Nós vamos iniciar esse período da palavra orando, consagrando os nossos ouvidos, os nossos corações, se rendendo ao Senhor para receber tudo aquilo que ele tem para nós essa noite. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, uma rica oportunidade que temos de receber do Senhor instruções de vida, instruções, Pai, que têm como proposta nos levantar, nos inspirar, nos animar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra essa que é viva e eficaz, palavra, Pai, que não volta para o Senhor vazia, mas cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui recebendo dessa palavra, por aquelas que ainda vão assistir essa mensagem em nosso canal no YouTube. Pai, eu oro essa noite pedindo ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo orou, pedindo, Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem proposto para nós essa noite, para que possamos com nossos ouvidos espirituais ouvir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, e com nossas mentes e corações, Pai, podemos receber de toda a boa influência do Senhor e da sua palavra. Pai, eu quero tornar pública a minha dependência da sua graça e da sua unção. Nós precisamos dessa manifestação, Pai, da sua unção, aquela que é responsável por quebrar, por despedaçar todo o jugo. E eu declaro, Pai, assim como o pastor disse aqui, todo jugo sendo despedaçado pela unção do Senhor. Declaro, Pai, pessoas livres para receber da sua palavra. Pai, a sua palavra vai cair no nosso coração como aquela boa semente que encontra um bom solo e vai frutificar, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um. No nome de Jesus, você que orou e creu, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos, querido, nessas quintas-feiras falando a respeito dos valores do nosso ministério. Estamos na 7ª semana. Hoje, quando eu estava vendo isso, passou rápido. Nós já estamos na 7ª semana, né? E na última semana nós aprendemos sobre fervor de espírito. Somos um povo animado, somos um povo fervoroso. E hoje nós vamos falar sobre coração para servir. Amém? Olha para alguém perto de você aí e diga: meu coração é pronto para servir. Amém, glória a Deus. E lembrando, irmãos, eu disse aqui algumas semanas atrás o significado de valores, não é? Porque às vezes a gente fala de alguns conceitos e eles ficam até um pouco abstratos para nós, mas é bom nós entendermos o conceito para que a gente entenda aquilo que está proposto nesse tempo para nós. E valores, irmãos, trazendo de uma forma bem fácil para que todos possam entender, é o jeito de ser de um lugar, de uma organização ou, no nosso caso, de uma igreja. Então, ao longo dessas 7 semanas, e ainda por mais 3, nós estamos falando sobre o nosso jeito de ser igreja, não é? E nós sabemos que somos parte de um ministério que tem igrejas espalhadas pelo mundo, e, sabe, esse jeito de ser você pode encontrar em qualquer verbo da vida. Se você for lá fora, na Inglaterra, você vai encontrar um verbo da vida, você vai ver esses valores em manifestação. Por quê? É o nosso jeito de ser igreja, é a nossa forma de ser igreja. E sabe, querido, é importante você que foi plantado aqui, porque eu sempre digo que igreja, irmãos, não é questão de conveniência, é questão de Deus plantar você em um lugar. Porque em um lugar que Deus te planta, você vai florescer. E a Bíblia diz que nós vamos florescer, irmãos, junto à casa do Senhor. Então esse ambiente é o lugar da sua frutificação. Deus não te trouxe para cá para ficar infrutífero e ficar sentado apenas esquentando uma cadeira. Deus te chamou e te criou para um bom propósito. E nesse lugar, irmão, você vai frutificar de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então, igreja, irmãos, não é uma questão de conveniência, é uma questão de direção. Deus nos planta em um lugar. Não é porque eu moro do lado da igreja que eu congrego lá. Eu congrego lá porque Deus me direcionou para aquele lugar, onde a palavra é pregada, onde o Espírito tem liberdade para se mover. Então, se você está aqui, eu creio que você entende que Deus te plantou nesse lugar e é para um bom propósito.
Amém? Então é importante nós apresentarmos esse ministério, apresentarmos essa igreja, para que você entenda, eu estou em um bom lugar. Amém? Nós não estamos em comparação, todas as igrejas desempenham um bom trabalho no corpo de Cristo, graças a Deus. Temos várias igrejas espalhadas por Santos, pela Baixada Santista, mas nós somos uma boa igreja. Amém? Glória a Deus. Então esse é um bom lugar para você frutificar. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre coração para servir. E eu quero iniciar, irmão, falando com você o texto que nós usamos semana passada, quando Rosane ministrou aqui como base, não é? Romanos no capítulo 12, no verso 11. Eu achei interessante como existe essa continuação daquilo que foi falado semana passada. Romanos no capítulo 12, no versículo 11, a Bíblia diz, o pessoal da mídia vai colocar, Romanos no capítulo 12, no verso 11. Aleluia, glória a Deus. Agora a gente não ouve mais o barulho da Bíblia, né, das folhas da Bíblia, todo mundo fica esperando a mídia colocar. Chegou. Romanos no capítulo 12, no verso 11, a Bíblia diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, como? Aleluia. Então, irmão, só olhando para esse texto de uma forma muito superficial, eu consigo entender que um aspecto de quem é fervoroso de espírito é que esse alguém serve ao Senhor. Veja que ele está dizendo, olha, no zelo não sejais remissos, antes sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sabe, é possível que alguém sirva ao Senhor sem ser fervoroso de espírito, mas apenas um fervoroso de espírito não depende de aplausos para continuar servindo ao Senhor. Alguém que é fervoroso de espírito continua servindo, mesmo que ninguém bata a palma para ele, mesmo que ninguém chame ele aqui em cima e diga, olha, que trabalho maravilhoso que ele está fazendo. Só alguém que é fervoroso de espírito continua no secreto, continua fazendo quando ninguém está vendo, sem aplauso, sem honra natural. Mas Deus está olhando para aquilo e dizendo, ele está me servindo, ele é fervoroso de espírito. Só os fervorosos de espírito são qualificados por Deus como os imparáveis, aqueles que não param pelas circunstâncias que se levantam, aqueles que não desanimam, que não perdem a sua velocidade, que não desaceleram. Quando a pressão se levanta, os fervorosos de espírito pisam no acelerador e aceleram mais e mais. Amém, irmão? Você é um fervoroso de espírito? Aleluia, sabe, o diabo se levanta para parar alguém que é fervoroso de espírito. Não, você não vai congregar. E alguém que é fervoroso de espírito vem mais ainda para a igreja. Chega mais cedo, sai mais tarde, recebe com toda a intensidade do seu coração a palavra que é pregada. Porque ele entende, se eu sou fervoroso de espírito, eu quero estar servindo ao Senhor. Agora, nós precisamos entender que dentro desse aspecto de servir ao Senhor, nós temos duas ramificações. E quando olhamos para servir ao Senhor, a Bíblia nos apresenta, irmãos, nessa nova realidade que estamos como reino e sacerdócio. Amém? Nós somos sacerdócio real. Deus em Cristo, no ato de nós nascermos de novo, nos tornou sacerdócio. E papel do sacerdote, irmãos, é representar Deus diante do povo, mas é também representar o povo diante de Deus. E quando nós olhamos para essa função sacerdotal, nós sabemos que a nossa vida, de uma forma cristã, de uma forma geral, é servir ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós vamos amadurecendo na nossa vida cristã, nós vamos entender que oração não é apenas um meio pelo qual conseguimos coisas de Deus. Não é apenas um meio pelo qual nós chegamos diante de Deus, colocamos todas as nossas petições e esperamos Deus agir a nosso favor. Mas oração também é, e na verdade principalmente é, um meio pelo qual Deus consegue coisas através de nós. Quando nós amadurecemos na vida cristã, irmãos, nós vamos entender que a nossa vida de oração é um serviço a Deus. Amém? Sabe de uma coisa, às vezes as pessoas pensam, não, eu vou para o culto de oração e eu quero orar pelas minhas causas, pelas minhas circunstâncias, pelas minhas demandas, mas deixa eu te dizer, irmão, Deus espera que nós cresçamos. Eu sei que pessoas aqui têm crianças, têm filhos novos. Quando você chega em casa com uma criança e você chega com um presente, a criança esquece que foi quem que deu. Ela prefere o presente, ela fica animada e tudo mais, mas chega num momento que você prefere a presença do que o presente. Da mesma forma é na nossa vida cristã. Ninguém, irmão, se achegou a Deus apenas dizendo, olha, Deus é bom, eu quero conhecê-lo. Não, todos nós, irmãos, em algum momento precisamos e chegamos a Deus com aquela necessidade.
talvez uma falta de paz, uma angústia que não tinha fim. Então, em Deus você encontrou a solução. Mas chega um momento que Deus espera, ele vai crescer. E quando ele crescer, ele vai entender que nessa relação de pai e filho, existe uma prestação de serviço, no qual eu posso confiar a ele em coisas maiores. Deus pode te acordar de madrugada, irmão, para interceder por alguém? Aleluia. Deus pode te chamar para orar, porque entende, sabe, irmão, nós estamos limitados a santos, a exatamente 8:30 da noite, mas sabe, Deus está alcançando o mundo inteiro. E às vezes você percebe uma percepção, vai orar, e você não sei por que é, mas eu vou orar, eu não entendo muito bem. Sabe o que é isso? Deus está te chamando, ei, você já amadureceu, é hora de você trabalhar um pouco. Você não foi salvo para ser um sanguessuga. Aleluia. E algo interessante é que, além de servirmos ao Senhor com a nossa vida como sacerdotes, ou seja, estando diante de Deus e trazendo algo para o povo, nós sabemos que nós não somos os mediadores, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Mas Cristo habita em nós, somos aqueles que vão trazer a reconciliação de Deus para o mundo. Sabe, irmãos, que quando você sai pela rua, nos nossos momentos de evangelismo, ou você está ali na porta, como os diáconos têm feito, e tem evangelizado, você está prestando um serviço a Deus. Porque a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Como se por nosso intermédio Deus exortasse o mundo. Ou seja, não é, irmãos, para você viver conformado com o fato de você ser salvo. Porque nesse serviço a Deus existe uma função que Deus espera de você e de mim, que é alcance mais pessoas. Traga mais pessoas para o entendimento de que Jesus deu o preço, pagou o preço pela vida delas. Então, quando nós vamos evangelizar, nós precisamos entender que estamos a serviço do Senhor. Amém, irmão? Diga, a serviço. Aleluia. Alguém fervoroso de espírito não se deixa desanimar porque alguém negou um folheto. Alguém fervoroso de espírito, sabe, a pessoa passa, não quis, pai, obrigado, porque vai chegar alguém ali na frente. E vai ser boca de Deus para ele, vai ser boca de Deus para ela. Então, existe uma parcela de serviço nosso para Deus. Porque aquele dia que levantamos a nossa mão, não dissemos só que ele seria nosso Salvador, mas ele também é nosso Senhor. Diga, Senhor. Ele tem a sua vida é dele, meu irmão. Então, nós precisamos entender que estamos aqui na terra, a serviço dele. Presta atenção, irmãos, porque se vida cristã fosse apenas falar a respeito de deixar de ir para o inferno e ir para o céu, por que é que quando você aceitou Jesus, você não foi abduzido da terra? Por que é que permanecemos na terra? E Jesus, com toda a clareza, em João 17, na oração sacerdotal, ele faz aquela oração e diz, Pai, eu não oro para que eles sejam tirados do mundo, deixa eles do mundo, mas livra eles do mal. Eu só quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Então, quando nós somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, o mundo olha para nós e diz, eu quero esse Jesus que eles estão falando. Então, por que estamos no mundo? Estamos a serviço do Rei. Estamos a serviço daquele que nos arregimentou para essa grande obra. Então não é, irmão, sobre apenas você estar na igreja terça, quinta e domingo, embora isso faça parte. Mas deixa eu te dizer, irmãos, Deus te fez nascer de novo através de Cristo Jesus para você ser um crente ativo, fervoroso. Quando você vai para a sua casa, Deus conta com o teu serviço. Deus conta com esse entendimento de eu não sou apenas um crente na igreja, eu sou um crente na rua. Quem olhar para mim vai ver um crente que entende, eu estou a serviço do Rei. Então estamos, irmãos, servindo ao Senhor. E lembra, nós estamos falando sobre coração para servir. Mas esse primeiro aspecto, ele embora sendo muito importante, nós sabemos, irmãos, que existe um segundo aspecto dentro de servir ao Senhor, que eu quero tratar com você, que é servir uns aos outros. Porque à medida que nós servirmos uns aos outros com excelência, nós vamos servir a Deus com excelência. E eu tenho a graça, e também debaixo da confiança da liderança, de liderar o grupo de música aqui na igreja. E sabe, querido, eu sempre em nossas reuniões eu falo, sabe, às vezes as pessoas falam, não, eu não faço para homens, eu faço para Deus. Mas deixa eu te dizer, irmão, Deus intencionalmente te colocou dentro de um corpo,
te colocou dentro de uma família, te colocou dentro de uma igreja. Deus não te colocou dentro de uma caverna. E se você não quisesse se socializar ou se relacionar, você estaria indo contra o mandato cultural de Deus. Porque quando Deus olhou para Adão e disse, olha, ele está só, nós olhamos logo para Eva, para a mulher. E de fato, o casamento tem uma parte total nisso, mas quando Deus olhou para o homem, ele diz, não é bom que ele viva só. Deus não te criou para viver sozinho, Deus não te criou para viver isolado, Deus te criou para viver com pessoas. Aleluia! Não é bom que você esteja só. Ainda que de vez em quando sua alma diga, eu quero ficar sozinho. Deixa eu te dizer, ainda bem que você não é uma alma. Você é um espírito. Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos entender que se nós queremos servir bem a Deus, e eu falo isso sempre para o grupo de música, precisamos servir bem as pessoas. Sabe, às vezes as pessoas falam, não, olha, usando esse conceito do grupo de música, vou usar o exemplo do guitarrista ou do baterista, eu vou tocar alto, eu não quero nem saber, eu quero só fazer o meu solo aqui legal. Mas deixa eu te dizer, irmão, se tiver desagradável para as pessoas, Deus não está feliz com isso, não. Oh, aleluia. Deus espera, irmãos, que sejamos bons servos uns dos outros. E quando eu sirvo bem a você, eu estou servindo bem a Deus. Qual é o entendimento que precisamos ter? E é isso que falo sempre para o grupo de música. Nós vamos servir bem as pessoas servindo a Deus. Sim, nós estamos servindo a Deus, mas importa sim o que as pessoas estão falando do nosso serviço. Não é dizer o que me importa é o que Deus fala sobre mim. Porque se importa isso, irmãos, deixa eu te dizer, Deus só tem um. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, mas nós, Jesus disse, olha para o fruto e você vai conhecer a árvore. Amém, irmão? Só Deus pode pesar o teu coração, mas nós vamos te conhecer pelo teu fruto. Amém? Então eu quero trazer para você esse entendimento a respeito de servir, de um coração pronto, animado, fervoroso para servir. Um coração que busca oportunidades para servir uns aos outros. E sabe, quando nós olhamos para isso, eu me lembro, eu estou nessa igreja desde os 5 anos, antes disso vim de outra igreja, e eu me lembro de uma vez, na verdade essa semana eu estava lembrando, que desde criança, quando eu vinha para a igreja nos domingos, uma vez a minha mãe sempre falava, ô Gabriel, tá calor, e você sabe que Santos no verão a coisa é arrochada, né? E minha mãe falava, vai de bermuda, tá calor, filho. E eu, não, de domingo eu tenho que ir de social para a igreja. E eu lembro, irmãos, que uma vez a minha mãe falou com o pastor sobre isso. E disse, pastor, esse menino, não sei, parece que é estranho, as crianças gostam de vir de bermuda, mas ele não. E aí o pastor, muitos anos atrás, irmãos, eu acredito que há uns 17 anos atrás, ele disse, ele não vem por causa do chamado dele. E sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa, ao longo desse processo todo, estando em uma igreja, eu vi pessoas que me serviram com tanta excelência. Eu vi pessoas, irmãos, que quando chegamos na igreja, estavam sempre com um sorriso pronto para dizer, a paz, meu irmão, graça e paz. E sabe, como criança, eu fui influenciado por isso. Deixa eu te dizer, irmão, eu sou um defensor da igreja local. Eu amo a igreja local, eu amo ver as pessoas chegando destruídas na igreja e sendo restauradas, porque eu sei o poder que uma igreja local tem. Aleluia, eu sei, irmãos, o que a igreja foi na minha fase da infância, na minha fase da adolescência, juventude, e hoje na vida adulta. A igreja local é uma ferramenta que Deus deixou na terra para mudar a vida de pessoas. Então, eu sempre serei um defensor da igreja. Se você disser, mas a minha igreja não é perfeita, e eu te digo, não é porque você está nela, porque eu estou nela, e por causa disso nós estamos sendo aperfeiçoados. Logo, Jesus ainda não voltou por causa disso, porque a igreja que ele vai vir buscar vai ser sem mancha, sem ruga, sem defeito, vai ser perfeita. Mas enquanto ainda estamos aqui, estamos em aperfeiçoamento. E eu vou te mostrar pela palavra que o teu serviço ao Senhor, servindo pessoas, está te tratando nesse processo. Aleluia. Eu quero ler com você Mateus no capítulo 20, no versículo 20. Evangelho de Mateus no capítulo 20, no verso 20. Evangelho de Mateus no capítulo 20, no versículo 20. A Bíblia diz, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o,
pediu-lhe um favor. Então aqui nós estamos em um conceito onde uma mulher, a mulher de Zebedeu no caso, ela chega até Jesus e pede um favor a ele. No verso 21 diz, perguntou-lhe ele, ou seja, Jesus pergunta, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou pronto para beber? E a Bíblia fala que responderam-lhe, podemos. Verso 23, então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E no verso 24 a Bíblia diz, ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim. Você pode repetir isso, diga, não é assim? Jesus diz, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus. Então essa história, irmãos, eu acho até engraçado. Porque imagino essa mãe chegando para Jesus falando, olha, Senhor, coloca um filho meu à tua direita e à tua esquerda. Isso é coisa de mãe, né? Mãe é bem assim, com os seus filhos. E Jesus olha para aquilo que se amostra diante dele. E Jesus fala, você não sabe o que está pedindo. Jesus já logo corta aquela conversa e ele diz, olha, o que vai determinar quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda é o meu Pai. Ele está preparando isso. Mas Jesus agora ensina para os seus discípulos, olha, os governantes, e nós precisamos lembrar que nós não estamos mais no império das trevas, que nós não seguimos mais o curso desse mundo, que nós não somos mais desse mundo. Ele nos transportou para um novo lugar. Amém? Diga, o reino é diferente. Então, no conceito do mundo, existe uma forma de se comportar. No conceito do mundo, aquele que é maior é o que manda. No conceito do mundo, aquele que é o chefe, ele só tem esse papel de mandar, de dizer, olha, faz assim ou não faz assim. Mas Jesus, ele apresenta nesse momento para os discípulos o conceito do reino a respeito de autoridade e de serviço. Jesus olha e diz, olha, no reino não é assim. Vocês lembram que eu pedi para vocês repetirem? Não é assim. Não é assim com vocês. Porque aquele que quer ser o maior tem que ser o que serve. Então, no reino de Deus, você não é qualificado por o status que você tem, irmão. Nem ao menos pelo título. É pelo quanto você está com o seu coração pronto para servir e agindo à luz disso. Quando Deus olha para você, Ele não fala, um pastor, um apóstolo, ou um diácono. O pastor é maior do que o diácono. Não, irmão, Deus está olhando para o teu serviço. Não é uma questão de Deus medir a nossa vida por aquilo que fazemos. Apenas no sentido de desenvolver o dom e o chamado de Deus para a nossa vida. Quem foi que disse que quem está na porta está recebendo menor galardão do que eu que estou ministrando? Aleluia! Somos servos. E quando Deus olha para nós, a medida dele não é se eu estou pregando bem ou não, mas é se eu estou sendo fiel nessa proposta. Aquele que quer ser o maior, seja o que serve. E Jesus agora mostra para os homens, olha, o Filho do Homem. Lembrando que esse Filho do Homem, João diz no capítulo 1, que ele era o verbo. No princípio ele estava com Deus e ele era Deus. E agora, esse que era Deus, que estava no princípio de todas as coisas, ele diz, eu vim aqui para servir vocês. Eu acho que a gente tem que aprender alguma coisa com Jesus. Foi ele mesmo quem disse, no contexto de Mateus, no capítulo 11, aprendei de mim. Quando nós falamos, irmãos, sobre os evangelhos, e esses dias eu estava ouvindo alguém me falar, e eu achei interessante, alguém perguntando, por onde eu começo a ler a Bíblia? Começa pelos evangelhos. Porque a proposta do evangelho é conhecer a Ele, imitar a Ele. Quando nós imitamos a Jesus, pode ter certeza de uma coisa, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar, porque Jesus não fez essas coisas. Quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, é um convite, porque Jesus andou na terra em mansidão e em humildade.
Porque ele tinha fixo no seu coração: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sabe, querido, que o serviço nos mantém em um lugar de humildade. É por isso que não importa a tua classe social lá fora, aqui, nessa igreja, na igreja, no corpo de Cristo, você foi designado a servir. Mas eu tenho tanto lá fora, eu tenho tanto na minha conta bancária, não tem problema. Se aqui no reino de Deus você não aprender que isso não importa para Deus e nem para a liderança da igreja, porque nós não nos medimos com pessoas ou tratamos pessoas assim ou assado pelo poder aquisitivo delas. Deixa eu te falar uma coisa: é possível que um juiz, que alguém de alta influência na igreja, varra a calçada, irmão. Você ficou animado com isso, né? E não tem problema nenhum. Porque no reino é diferente. No reino é diferente. Lá fora ele é servido. Aqui, se ele quer ser grande, ele serve. E Paulo nos apresenta a ideia de um corpo que traz consigo uma justa cooperação de cada parte. Ou seja, se eu sirvo naquilo que está proposto para mim, eu não vou te incomodar, eu vou te trazer benefício. Se você serve naquilo que está proposto para você, você me traz alívio, você me traz refrigério. E juntos, mutuamente, nós estamos servindo e crescendo em Deus. Amém? Sabe, eu passei um bom tempo em Cubatão, no ponto de pregação lá em Cubatão, servindo lá. E eu tive a honra e o privilégio de servir, eu sempre brinco com eles a respeito disso, que Saulo cresceu aos pés de Gamaliel e eu do tio Reis. Não é? Mas eu vi muitas coisas, irmãos, que me confrontaram a respeito desse princípio de autoridade. A boa verdade é que muitas vezes, quando nós falamos sobre submissão e autoridade, nós sempre focamos no fato de que nós precisamos nos submeter às autoridades. Embora seja verdade, mas existe um padrão que Deus estabeleceu para as autoridades andarem, para que a gente se submeta bem. Deixa eu te dizer, irmão, se a tua autoridade entende que o princípio da autoridade é servir, você vai ver como vai ser leve se submeter a ela. Se nós passarmos a ensinar a autoridade debaixo desse princípio que Jesus estabelece, Jesus era autoridade no meio deles, mas ele não tinha problema como autoridade de servi-los, de dizer: eu sou servo, não é para me servir não, eu sirvo vocês. E eu lembro que, olhando para o tio Reis, como pastor daquela obra, como líder daquela obra, quantas vezes, irmãos, a gente chegava 2 horas antes do culto e passava o tempo limpando a igreja, só nós dois, lavando o chão. E você pode dizer: mas não tinham pessoas? Tinham. Mas deixa eu te dizer, quanto maior o teu nível de autoridade, você precisa entender: eu sou o que serve mais. No reino de Deus é assim. Então, irmãos, a autoridade precisa entender que se ninguém chegar no horário, ela precisa chegar. Porque eu estou disposto a andar 1 milha a mais, eu sirvo a mais, não tem problema. E eu lembro que via o tio Reis daquela forma, e aquilo me inspirou demais. Porque eu via, meu Deus, eu fico até constrangido. Porque parece que pastor é só chegar aqui, pegar o microfone e pregar. Mas deixa eu te dizer, irmão, tudo que está acontecendo na igreja passa por uma ação de serviço. Sabe, hoje, como eu disse, eu tenho desempenhado no grupo de música, mas eu não posso ter problema, irmão, de que se a igreja não estiver limpa porque algum diácono não chegou, eu não posso ter problema de pegar a vassoura e limpar. O líder do diaconato gostou. Mas não pode ser um problema para nós, a gente tem que estar bem resolvido. Eu preciso servir. Olha que coisa linda, irmão, se as cadeiras da igreja forem limpas. E você, enquanto está limpando aquelas cadeiras, dizendo: vai sentar alguém aqui, que vai receber a palavra e a vida dela vai ser transformada. E deixa eu te dizer, quando essa pessoa sentar, você tem lucro naquilo. Vou falar isso mais uma vez. Quando você faz algo servindo ao Senhor, mas com essa intenção: eu quero servir bem alguém. Eu quero que uma pessoa sente aqui e tenha a sua vida transformada pela palavra. Sabe, irmão, quando a vida daquela pessoa for transformada, Deus vai olhar e lembrar que você passou aquele tempo limpando aquela cadeira e dizendo: vai sentar alguém aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quantos amam servir aqui? E sabe, irmãos, esse princípio, você vê que ele se arrasta para todo o conceito da sua vida. Na sua casa, você precisa ser um bom servo. No seu trabalho, você precisa ser um bom servo em todo lugar.
É por isso que nós falamos que a igreja tem uma utilidade pública imensa, porque aqui nós formamos cidadãos também. Eu sei que aqui não é uma escola, não é uma faculdade, mas aqui nós ensinamos pessoas a serem humildes. Nós ensinamos pessoas a serem bons empregados, bons pais, boas mães, bons filhos. Diga igreja. Diga o lugar do meu crescimento. Agora olha o que Jesus fez em João no capítulo 13, no verso 6. Evangelho de João no capítulo 13, no versículo 6. Aleluia. Evangelho de João no capítulo 13, no versículo 6. Jesus, a Bíblia nos ensina assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe diz: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Verso 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. No verso 9, Pedro se empolgou, ficou animado com o que Jesus falou, e a Bíblia diz que ele disse: Senhor, não somente os pés. Aí ele diz: mas também as mãos e a cabeça. E no verso 10 a Bíblia diz: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Nesse momento aqui, Jesus está no momento da ceia. Jesus já tinha a percepção no seu coração de que Judas o trairia. É por isso que ele fala: vós já estáis limpos, mas não todos. E a Bíblia mostra, quando você vai ler o contexto desses versículos, que Jesus está no momento de ceia. E aí ele tira a sua roupa da parte de cima, pega uma toalha, pega uma bacia, enche de água e diz: agora eu vou lavar o pé de vocês. Agora lembra, Deus, estava no princípio de todas as coisas e agora se sujeita a isso. Que talvez, pelo que me mostra a postura de Pedro, essa função de lavar os pés era uma função tida como de alguém escravo, ou de alguém que não tinha importância ou relevância social. Não é? Nós sabemos que eles andavam em contextos diferentes do nosso, sempre em areia, e obviamente seus pés ficavam sujos. Mas agora eu vejo Jesus não se importando com esse rótulo, dizendo: oh, não, mas eu sou Jesus. Jesus não pegou e disse: eu vou dar uma carteirada em você, Pedro. Não, Jesus disse: eu vim para isso, para lavar os pés da humanidade. E sabe, irmãos, que Jesus veio para a terra para servir a humanidade. Deus, um dia, quando a Bíblia diz lá em João 3,16, ele serviu a humanidade, dando o que ele tinha de melhor. Aquilo que ele deu, ou quem ele deu, veio para a terra e serviu a humanidade com o melhor que tinha para servir. E Jesus está ensinando para eles aqui: olha, eu não tenho problema com isso. Sabe, nós não podemos ter problema em abaixar. E eu sei que no contexto aqui, para você lavar o pé de alguém, você precisa abaixar. Mas sabe, a autoridade não pode, ou não importa o rótulo que você tenha, não pode ter problema de abaixar, desde que você lave o pé das pessoas que estão ao seu redor. Mas o que vão pensar de mim? Eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Deixa eu te dizer, irmão, Jesus, o nosso líder, ele abaixou e lavou os nossos pés. Aleluia. É por isso que a Bíblia nos ensina que o amor dele nos constrange, porque é tanto, irmão. Ele fez tanto por nós, está fazendo, que a gente fica constrangido. Meu Deus, como eu não vou servir a ele? Não é verdade? Tem pessoas, às vezes a gente fica até assim, tem pessoas aqui na igreja, tem uma irmã ali sentada ali, que ela constrange a gente tão bem que ela serve a gente. Agora imagina você olhar para tudo que Jesus fez por nós. Tudo que Jesus fez por nós, e eu me lembro, trazendo esse paralelo com o que eu vi do tio Reis em Cubatão, e às vezes as pessoas sentavam, chegavam na igreja e nem sabiam que o pastor chegou 2 horas antes, que limpou o prédio todo, que limpou as cadeiras, que lavou o banheiro, mas não importa, ele não estava em busca disso. Porque, como eu disse, quem é fervoroso de espírito não está em busca de aplauso, está em busca de Deus olhar e falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Aleluia. Você pode pensar que o tempo que você serve a alguém está perdido, e deixa eu te dizer, não está.
Eu fiquei tão animado, e eu estou trazendo exemplos mesmo para que você entenda. Eu fiquei tão animado terça-feira, irmão, quando a Aderlane chegou para mim e disse: olha, Gabriel, hoje eu estava no trabalho e estava sentindo uma impressão, olha, vai almoçar naquele lugar. Eu nem estava com fome, mas eu estava com aquela impressão, vai almoçar naquele lugar. E eu fui. E chegando lá, encontrei uma moça, nunca tinha visto antes, e ela começou a contar a sua vida. E eu comecei a falar de Jesus, então eu peguei o número do WhatsApp dela. Aí, agora a moça já falou algumas coisas, eu estava tão triste durante o dia. Mas quando eu vi você, quando você começou a falar comigo, meu dia mudou. De lá para cá mudou. Sabe o que é isso, irmãos? Nós estamos transcendendo as portas da igreja, nós estamos servindo a humanidade. E deixa eu te dizer, irmão, não há prazer melhor do que alguém dizer: até encontrar você eu estava de um jeito, mas depois você mudou o meu dia totalmente. Eu sei, irmãos, que a glória é dele, mas a alegria é nossa. Eu estou servindo ao Senhor com a minha vida. Às vezes Deus nos dá comandos que parecem bobeira. Vai almoçar naquele lugar. Parece bobeira, irmão, mas deixa eu te dizer, vamos entender que somos servos totalmente dele. E a Bíblia diz, acredito que seja em Atos, no capítulo 13, que Davi serviu a sua geração. Você está pronto, irmão, para ser um bom servo da sua geração? Eu estou falando desse mundo mesmo que está em densas trevas. Você está pronto para ser uma boa luz do seu trabalho? Você está pronto para ser uma boa luz na sua casa? Aquele ponto de influência. O que é a luz para as trevas? É a resposta. É a mudança. Deixa eu te dizer, você é, irmão, a mudança que esse mundo precisa. Você é a mudança que o teu ambiente de trabalho precisa. E deixa eu te dizer, quando você vai consciente disso para o teu trabalho, quando você vai consciente disso para a tua vizinhança, você entende, eu estou aqui para servir as pessoas. E alguém chega doente do seu lado e você fala: eu posso orar por você? Aleluia. Eu posso orar por você? Tem alguém enfermo na sua família? Eu posso orar por você? E as pessoas, quando passarem por problemas, vão atrás da luz de novo, dizer: aquela luz me ajudou um dia. Então eu quero, essa noite, com esse ensino, te mostrar, e eu estou mostrando só Jesus, trazendo exemplo de pessoa assim, mas apontando para Jesus, que é o nosso líder supremo. Ele não teve, por ficar incomodado, o fato de servir, de se abaixar. Quem disse, irmão, que a gente precisa estar em cima sempre? Amém? Quem disse que a gente precisa sempre estar sendo visto por todo mundo? E deixa eu te dizer, quando a gente serve ao Senhor com interesse de coração, com fervor de espírito, você não faz e sai falando: olha, tá vendo ali, ó, fui eu que fiz. Pastor não falou de mim na hora de agradecer todo mundo. Não, irmão, você está feliz com o todo. Deixa eu te falar, se nós somos um corpo, e eu direcionar o meu corpo para chegar àquela placa, e eu estou indo para lá, é possível que em algum momento, quando eu chegar aqui, alguém diga: Gabriel, e eu olhe: parabéns, Gabriel, você concluiu. Aí meu pé pode dizer: não foi o Gabriel, fui eu que levei ele até lá. E as pernas dizem: não foi só você não, eu também. Mas no final, irmão, quem recebe a glória ou a honra é o todo. Porque eu sei que o pé trabalhou, eu sei que a perna trabalhou, mas o Gabriel chegou aqui. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Quem tem que receber a glória, a honra é Ele. E quando nós trabalhamos nesse corpo, deixa eu te dizer uma coisa, não fique: eu quero que fale de mim. Não, irmãos, entenda. No final, Cristo está sendo glorificado. E por causa daquilo que você fez, alguém vai dizer: graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque você foi fiel naquela parte que te cabia, que talvez ninguém falou, mas você sabe, Deus está vendo. Amém, irmão? E sabe, deixa eu te dizer, você não é uma verruga no corpo. Não tem utilidade nenhuma. Não, você tem uma utilidade sim. Deus te colocou nesse corpo para você produzir. Aleluia. Eu estou terminando, irmão. Eu quero ler com você o texto de Filipenses no capítulo 2, no verso 1. Como eu disse, eu fiz questão, irmão, de só mostrar Jesus para você. Porque eu acredito que ele seja o nosso maior exemplo. Não é? E nós olhando para o Antigo Testamento, eu vejo como homens de Deus serviram a sua geração. Como eu disse, Davi serviu a sua geração. A Bíblia fala também sobre Abraão ter servido a sua geração naquele contexto de Sodoma e Gomorra. E Abraão se colocando na brecha para orar, servindo a sua geração. Senhor, se tiver 5 justos lá, se tiver 10, se tiver 15, o Senhor pode intervir? Posso. Abraão servindo a sua geração.
E deixa eu te dizer, nós, irmãos, olhamos para esses homens e falamos, meu Deus, que coisa linda que Abraão fez. Eu vou te dizer, irmãos, Deus espera, olhando para nós, coisas superiores. Porque eles, dentro da aliança que tiveram, foram fiéis a Deus. Dentro da aliança que nós estamos, que a Bíblia traz como uma aliança superior, firmada em superiores promessas, Deus espera coisas de nós. E uma delas é que nós tenhamos um coração pronto para servir. Filipenses no capítulo 2, no verso 1. Aleluia. O apóstolo Paulo escrevendo para essa igreja, Filipenses no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E eu sei, irmãos, que quando nós falamos sobre um contexto onde tem mais de uma pessoa, nós temos formas de pensar diferentes, não é? Você não pensa igual a mim, talvez nem igual ao pastor, talvez você fale, eu queria que a parede da igreja fosse amarela. Mas sabe de uma coisa, querido, quando nós estamos aqui, unidade para Deus, e nós precisamos entender isso, que unidade para Deus não é apenas estar junto. Porque a verdade é que hoje muito menos, né? Mas nós já fomos muitas vezes nos bancos, ficamos na fila e nós não estávamos unidos com aquelas pessoas. O que é unidade para Deus? Unidade para Deus é unidade de propósito. Ou seja, no fim o propósito tem que ser o mesmo. A Bíblia diz que quando Deus, lá em Gênesis, acredito que no capítulo 11, olha Sodoma e Gomorra, Deus fala, rapaz, eu vou ter que me mexer nisso aqui, porque eles estão unidos e têm uma mesma linguagem. Ninguém vai poder parar eles, porque quando um povo é unido e tem uma mesma linguagem, ninguém pode parar ele. Se eles, para um conceito ruim, não seriam parados por nada, Deus teve que intervir. Imagina a igreja, se estiver unida, falando a mesma coisa, com a mesma forma de pensar, como Paulo disse aqui, com o mesmo tipo de amor, uns para com os outros. Você acha que o diabo é palha para nós, irmão? E com isso eu não quero desprezar ou ignorar os seus ardis, mas eu quero te dizer, uma igreja unida, e parece até, né, o jargão, unidos jamais seremos vencidos, mas é bem essa a verdade. Quando o propósito chega nesse lugar de todos estarem falando a mesma coisa, eu não preciso nem estar junto. É possível, o pastor Bud falava isso nas conferências, e hoje, irmãos, se você falar unidade é estar junto no Ministério Verbo da Vida, é impossível. Porque apenas praticamente uma vez por ano os pastores se encontram, os ministros, porque estão espalhados pelo mundo, mas aonde você chegar, esses valores estão operando. Isso é unidade. Unidade é você estar na sua casa e estar falando a mesma coisa que o seu pastor fala aqui na igreja. Unidade é você estar no seu trabalho e você estar sendo boca de Deus naquele lugar, assim como você é aqui na igreja. Amém, irmão? Então, esse conceito de unidade, na ideia de Deus, é diferente do conceito humano. O que é unidade no conceito humano? Tem que estar todo mundo juntinho. Tem que estar todo mundo junto. Agora, no conceito de Deus, unidade é, mesmo que esteja junto, mesmo que não esteja junto, todos falando e pensando a mesma coisa. E Paulo está apresentando aqui para nós, ele diz, olha, completai a minha alegria. Porque como liderança, irmãos, como líder de uma obra, de uma igreja, de um povo, não existe alegria maior do que um povo que anda em amor, que anda em unidade, que persevera na mesma coisa, que ama a sã doutrina da palavra. Estou falando em nome do pastor aqui, viu? Mas não há amor, não há alegria maior para uma liderança do que ver um povo falando a mesma coisa, unido. Um povo pronto para servir. É você lançar, olha, tem culto de casais, vai ter encontro de casais, e o povo, rapaz, pastor, precisa de mim alguma coisa? É um povo habilitado, um povo pronto, com esse mesmo parecer mental. E no verso 3, Paulo diz, desse capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, do capítulo 2, Filipenses no capítulo 2, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. Sabe, querido, eu sei que aí fora nós estamos em um tempo onde tem muita questão de partido. Mas partidarismo não pode entrar na igreja. Amém? Ou eu só gosto quando fulaninho prega. Ou eu só gosto quando fulaninho prega. Quando meu parente prega, eu vou para a igreja. Mas quando não, eu não vou. Isso não pode existir na igreja. Amém, irmão? Ele diz, olha, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
E aqui, irmão, está a chave do evangelho. Veja, Jesus, sendo o maior, serviu à humanidade. E aqui Paulo está dizendo, olha, quando nós entendemos esse evangelho, nós não fazemos nada por partidarismo, nem por vanglória, a gente aprende a considerar uns aos outros. Ou seja, a proposta é, eu preciso te olhar e falar, rapaz, você é maior do que eu. Não é porque, olha que coisa linda, irmãos, um povo que não está em competição. Eu aprendo a celebrar as suas virtudes e você aprende a celebrar as minhas. Eu sei porque sei, irmão, que tem coisa nessa igreja que eu não sei fazer. Mas eu sei que talvez você diga, eu não sei tocar violão. Tudo bem. Só que a gente está junto num propósito só, que o todo receba a glória, Jesus Cristo de Nazaré. Agora Paulo está dizendo, olha, você precisa entender, você precisa ter o seu próximo como alguém maior do que você. E no verso 4 Paulo diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí no verso 5 Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento? Eu sou um servo. Eu sou um servo. Você pode falar isso, diga, eu sou um servo. Você tem esse sentimento, irmão? Paulo está dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo começa a explicar qual foi o sentimento. Ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus fez os dois aspectos de serviço. Primeiro, ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele serviu ao Pai. Mas ele serviu ao Pai servindo pessoas. Ele diz, olha, se humilhou, se tornando obediente até a morte de cruz. E porque ele fez isso, a Bíblia diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus não era Jesus, irmãos, no princípio. Ele era a palavra. Mas porque ele teve de fato nasceu, teve um nome, mas porque ele foi obediente. Porque ele decidiu servir ao Pai em todas as coisas. Porque ele decidiu servir aos homens com tudo que ele podia. A Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Porque quem exalta é Deus, irmãos. Se nós estamos sendo exaltados por homens e reprovados por Deus, deixa eu te dizer, é questão de tempo, porque essa plataforma vai cair. Mas quando nós somos aprovados e exaltados por Deus, olha o que Deus fez com Jesus. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, para que a esse nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ou seja, em algum momento, alguém vai olhar e dizer, eu preciso reconhecer que Ele é o Senhor. Mas enquanto Ele estava aqui, Ele não tinha problema em ser servo. Servindo a Deus, sendo obediente até a morte, sendo obediente ao propósito e servindo aos homens. E nós precisamos entender que a nossa vida de forma vertical e horizontal é mais ou menos assim. A nossa vida com Deus afeta a nossa vida com o próximo. A nossa vida, não adianta você dizer, olha, eu amo tanto a Deus, mas eu não quero me envolver com a igreja, tem muito problema. Ei, deixa eu te dizer, quem ama a Deus é essa pessoa que é fervorosa de espírito e entende. Eu preciso servir a Deus, servindo alguém. Eu preciso ser fiel, servindo pessoas. E Deus vai olhar para mim e dizer, servo bom e fiel. E eu quero te inspirar com essa mensagem. Como nós falamos aqui, são parte dos nossos valores do nosso ministério. Mas eu quero te inspirar, irmão, a você não ficar improdutivo. Nem apenas olhando e dizendo, olha, fulano de tal é tão bom naquilo. Ei, irmão, Deus é quem sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Deus não errou quando te criou e Deus colocou ferramentas em você que não colocou em mim. Então eu preciso de você e você precisa de mim. E juntos, servindo, andando em amor, juntos com essa ideia do propósito muito viva, muito firme, a gente vai trazer, como o pastor falou aqui domingo, Jesus vai vir buscar essa igreja, que vai estar sem mácula, sem ruga, sem mancha, perfeita, só esperando o seu noivo. Amém? Glória a Deus. Eu amo você, viu, irmão? Você me ama? Oh, aleluia. Eu amo servir a Deus junto com você nessa igreja. Eu amo trabalhar em favor do corpo. Eu amo ver você sorrir. Eu amo ver você bem. E eu espero que você ame a mesma coisa para mim.
Mas sabe de uma coisa? Essa tem que ser a nossa ideia de igreja. Não apenas a pessoas que são, como o livro do irmão Tony Cook diz, uma igreja espectadora. Só que antes disso, ele coloca lá bem pequenininho, o fim da igreja espectadora. Não somos espectadores, somos participantes. Somos participantes desse corpo local. Amém? Feche teus olhos, deixa eu terminar orando. Pai, eu te dou graças por sua palavra. Pai, eu creio que a sua palavra, assim como nós falamos no início, ela é poderosa, Pai, para salvar as nossas almas, se acolhidas por nós de maneira certa. E nós, Pai, queremos acolher essa palavra que recebemos da maneira correta, com honra em nosso coração, com gratidão, com essa ideia, Pai, de que a sua palavra tem nos tornado melhores. E que se não fosse a sua palavra, não sabemos onde estaríamos, mas por causa dela, nós estamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, estamos melhorando a cada dia e estamos amadurecendo até a estatura de Cristo. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, essa palavra frutificando em cada coração, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que vão assistir essa mensagem após o final do nosso culto. Eu declaro, Pai, uma chama pelo serviço, queimando cada vez mais forte. Corações, Pai, aptos e prontos para servir ao Senhor, com tudo que tem, com tudo que são, não olhando, Pai, para a direita, para a esquerda, mas olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmão, seja abençoado na prática da palavra, pastor. Aleluia.